Oi pessoal, meu nome é Karen Fiore, eu sou especialista em mídia aqui na MLabs e hoje nós vamos falar sobre a função públicos dentro do gerenciador de negócios. O meu principal objetivo é apresentar para vocês todas as opções disponíveis para que você consiga otimizar os seus públicos e falar de uma forma mais assertiva com seus clientes. Além de, claro, encontrar novos clientes potenciais utilizando essas opções. Anota aí então sobre o que vamos falar. Como criar um público personalizado, um público salvo e um público semelhante, e entender como essas opções podem te ajudar no dia a dia, além de criar as suas listas de remarketing. Vamos lá? Precisa acessar o gerenciador de negócios e dentro dele encontrar a ferramenta público. Eu deixei aqui no link abaixo o link direto para acessar, então basta você estar logado no seu gerenciador de negócios, clicar no link e você já vai cair direto para essa página, para a parte de público, tá? Então a gente vai começar hoje falando sobre os públicos personalizados. Os públicos personalizados, eles utilizam duas fontes de dados. Uma que são as suas fontes, então você consegue criar públicos a partir do seu site, de lista de clientes, atividades nos seus aplicativos ou atividades offline, e utiliza fontes do próprio Facebook. Então, ele utiliza envolvimentos e interações com a sua página do Facebook ou perfil do Instagram e algumas premissas ali com o seu conteúdo, tá? A gente vai falar de cada uma delas ou das principais hoje, tá bom? Então, a gente vai começar falando da fonte site. A primeira coisa, né, que para você conseguir utilizar o site como uma fonte de dados, você precisa ter instalado no seu site, na sua landing page, o pixel do Facebook, tá? Essa é uma premissa básica. Sem o pixel instalado no seu site, você não consegue criar um público personalizado. Ai, Karen, mas eu nem sei o que é pixel do Facebook. Então, eu recomendo vocês que assistam a aula sobre pixel, porque o pixel é uma coisa mais extensa, tá? Ai, Karen, mas eu nem sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho, porque uma vez a pessoa que fez meu site falou que colocou. Como que eu sei? Vou deixar uma dica aqui para vocês já, antes de começar a explicar essa parte de públicos personalizados no site. Você acessa o seu site. Primeiro, né? Você acessa o seu site e tem uma extensão do Google Chrome que chama Facebook Pixel Helper. Quando você instala ela no seu Chrome, você consegue acessar seu site e identificar se o pixel está instalado. E daí ele traz até o ID do pixel. Então, essa é uma informação básica ali para você buscar no seu gerenciador de negócios e ver se você tem acesso a esse pixel. E ele também explica, né? Traz aqui a informação se o pixel tá ok ou não. Então, aqui tá verdinho, tá funcionando. Então, aqui, essa extensão é muito boa para você fazer essa identificação. Se o pixel existe, qual é o ID do pixel e se ele está ativo ou inativo, tá? Eu vou deixar também aqui no link, na descrição, o link para essa extensão. Mas voltando ao público personalizado, então o primeiro passo é a gente identificar o pixel, né? A gente já identificou, tá tudo certo. Aqui, a própria ferramenta do Facebook vai trazer todos os pixels que estão disponíveis para a gente. Vocês podem notar que a gente tem um pixel que está vermelhinho, que esse pixel não está funcionando, então provavelmente ele está instalado no lugar errado. E a gente tem um pixel que está cinza, que ele está inativo. Então, assim, é um pixel que há 30 dias não recebe nenhuma informação. Então, ele ficou inativo. E a gente tem um pixel verdinho que eles estão ok. Então, a gente vai utilizar esse pixel aqui de parceiros como exemplo, tá? Então, quais informações o pixel consegue trazer para a gente? Ele consegue trazer todas as visitas que aconteceram no nosso site. Então, aqui eu consigo colocar todos os visitantes do site nos últimos até 180 dias. Então, isso varia muito de acordo com a sua estratégia, com o seu volume de acessos, né? Então, se eu tenho um site que é um e-commerce cheio de página que é muito acessado, ou um site que é muito acessado, eu posso trabalhar com menos dias, né? Para que eu consiga atingir ali pessoas que ainda estão com a minha marca fresca na cabeça. Agora,
se o meu site não é muito acessado, eu quero atingir todo mundo que já acessou, quero ter um volume ali, eu posso aumentar esse período. Isso varia de acordo com cada estratégia, tá bom? Então aqui a gente pode optar por todos os visitantes do site, pessoas que visitaram páginas da web específicas. Então você consegue, por exemplo, no site da MLabs, a gente vai fazer uma campanha sobre Pinterest. E eu quero impactar pessoas que visitaram a nossa página aqui na MLabs sobre Pinterest. Como que eu faço? Eu posso utilizar ou a URL toda, ou só essa partinha aqui da URL, já que ela é única dentro do meu site. E utilizar aqui, ó, URL contém gerenciador do Pinterest. Então aqui eu já tenho um público de pessoas que visitaram o meu site e têm interesse em Pinterest. Eu poderia também colocar mais um critério aqui. Quero todas as pessoas que visitaram o site e que também têm interesse por YouTube, LinkedIn. Então eu vou fazer uma campanha que vai falar, um anúncio, né, uma campanha que vai falar sobre Pinterest e LinkedIn. Então aqui eu coloco essa URL. E o público personalizado vai encontrar pessoas que acessaram a página Pinterest ou pessoas que acessaram a página LinkedIn. Agora, se eu fosse criar um anúncio que tivesse que seguir uma lógica que a pessoa tivesse que gostar de Pinterest, né? Tivesse que acessar ali a página de Pinterest e a página do LinkedIn, aqui você altera para todos os. Então, toda vez que eu usar todos os, são todos os critérios abaixo. Ele vai fazer a combinação. Então, é este e este. Agora, sempre que eu usar qualquer um dos, ele vai considerar este ou este. Combinado? Bom, aqui a gente entendeu um pouquinho que dá para a gente trabalhar com públicos, tanto um público geral do meu site, quanto um público específico. Eu posso colocar páginas de produtos específicas para falar somente com pessoas que visitaram aquela página, né? Isso daqui é bem legal. Mas a gente também pode trabalhar com os eventos do Pixel. Então, por exemplo, eu tenho um formulário de contato dentro do meu site e o evento desse formulário de cadastro chama-se lead. É um evento padrão do próprio Facebook, tá? Então, toda vez que a pessoa entra no formulário de contato no meu site, preenche esse formulário e envia esse formulário, o evento do Facebook traqueia esse envio e ele entende que aquilo é um lead. E daí eu quero impactar todo, né? Quero encontrar esse público personalizado de pessoas que preencheram o formulário de contato. Então é esse comando que a gente está dando aqui para o Facebook quando a gente seleciona o evento. Agora, eu também posso criar nesse pixel não tem, mas eu posso criar aqui. Eu posso utilizar aqui o evento de compra, por exemplo, né? Então tem um e-commerce, eu coloco ali no botão compra, na conclusão da compra, um pixel de compra. Eu venho aqui em públicos personalizados e eu consigo criar um público personalizado só de pessoas que compraram. Então é importante a gente ter em mente esses públicos personalizados e todas essas microsegmentações dele, porque a gente consegue utilizar para encontrar pessoas que tomaram essa ação, né? Então, assim, talvez todo mundo que comprou, eu vou criar aqui um público personalizado e depois eu vou criar um post com um cupom de desconto só para essas pessoas que compraram. Eu posso fazer. Ou se não, eu quero fazer uma campanha para todos os visitantes do site. Então, aqui, eu vou utilizar todos os visitantes do site aqui. Mas eu também quero excluir todo mundo que já comprou. Eu só quero falar com quem nunca comprou. Então, você também consegue trabalhar com exclusão. Isso lá na hora de segmentar. Eu vou exemplificar também. Então, aqui, por exemplo, a gente faria um público. Eu sempre gosto de seguir um padrão de nomenclatura, cada um faz da forma que é melhor, mas eu gosto de colocar aqui se foi do site ou qual é a fonte de dados. Então, aqui no caso, eu vou colocar pixel.
E vou escrever a informação mesmo, né? Para ficar bem fácil de entender. Todos os dados do site. Não, vou colocar site, todos os visitantes. Assim, para ficar bem entendido. Então, todos os visitantes do site, 180 dias, o nome é Pixel, site, todos os visitantes. Vou criar esse público. Agora, a gente falou de todo mundo que visitou o site e de quem virou um lead, né? Vamos criar... Aqui eu tenho lead, mas poderia ser quem comprou, por exemplo, né? Então, aqui também eu vou criar o evento lead. Vou aumentar aqui. Então, eu vou colocar lead. Então, lá na segmentação, dentro do gerenciador de anúncios, eu já consigo identificar esse público personalizado e este também. Então, daí eu consigo criar um anúncio para todos os visitantes do site e excluir todas as pessoas que viraram lead, tá? Outra opção bem legal aqui de públicos personalizados e site é a opção de visitantes por tempo gasto. Então, assim, você consegue definir pessoas que ficaram 5% de tempo gasto no seu site, 25%, 10% nos últimos 30 dias. Isso também é legal se o seu site, por exemplo, tem muito conteúdo, né? Se as pessoas precisam ficar ali para consumir para entender o seu produto, para entender o seu serviço, e você quer impactar pessoas que ficaram mais tempo, porque você já identificou que pessoas que ficam mais tempo viram clientes, por exemplo. Você também consegue criar essa segmentação por aqui, tá? E aqui também tem a opção de você criar, por exemplo, todos os visitantes do site, né, igual a gente já criou, e não fazer exclusão lá pelo gerenciador de anúncios, mas já excluir por aqui. Então, lembra que a gente comentou que a gente quer impactar todo mundo que já visitou o site, mas excluir quem já virou lead, por exemplo? Então, consigo vir aqui, achar o evento lead, colocar o mesmo período, né? E excluir. Então, o Facebook vai encontrar todas as pessoas que visitaram o meu site e excluir quem já enviou um formulário de cadastro. Então, você também pode fazer essa exclusão na hora de criar o seu público personalizado. Então, aqui a gente vai colocar site, todos visitantes, exclusão, lead, evento. Coloquei um ponto aqui, não é legal colocar. E se você quiser colocar uma descrição, também às vezes no nome não coube tudo que você precisar, você pode escrever, né? Todos os visitantes do site com exclusão das pessoas que enviaram um formulário, lead, evento. E daí você cria esse público. Então, na parte de site, é basicamente isso. Sugiro que vocês deem uma olhadinha, né, em todas as possibilidades. Vocês conheçam também muito bem o seu site para conseguir criar os públicos personalizados aqui de acordo com a necessidade de vocês. Uma lista que você pode pegar no seu CRM, por exemplo, ou na sua ferramenta de e-mail marketing. Essa lista são pessoas que interagiram ali com a sua empresa, com o seu produto ou com o seu serviço, tá? E antes de entrar aqui no detalhamento, como que funciona na prática essa lista, né? Como que o Facebook identifica? Então, você vai subir uma lista com dados. Eu sempre recomendo de, no mínimo, você ter o nome e o e-mail dessas pessoas, mas é bem legal se você tiver o telefone, se você tiver alguma identificação, por exemplo,
dela no Facebook, se você quiser subir com o endereço, com data de nascimento, se você for fazer alguma comunicação específica para aniversário, com gênero, idade, enfim, todas as informações. Mas eu sempre recomendo que seja no mínimo nome e e-mail, tá? Então, como que funciona? Você tem uma lista, seja ela como for, você precisa deixá-la ou em Excel CSV ou .txt, tá? Então, vamos pensar aqui que é um Excel. Você tem esses dados dos seus clientes em Excel, então você tem o nome, o e-mail e o telefone, por exemplo. Como que o Facebook faz? Ele pega esses dados, ele torna esses dados anônimos, tá? E ele cruza esses dados com a base do Facebook. Quando eu criei uma conta, quando eu criei, né, a minha conta no Facebook, eu passei algumas informações, como o meu nome, minha data de nascimento, minha cidade, meu número de telefone, né? Muita gente tem o Facebook já baixado no celular. Então, todas essas informações o Facebook tem. E como que ele faz, né? Ele pega todas essas informações e ele relaciona essas informações com a base de dados dele. Mas antes, né, de fazer essa relação, ele transforma esses dados em códigos, né? Então, assim, ele faz lá uma mágica com esses dados que a gente passa para eles, através da nossa lista de clientes, ele deixa esses dados criptografados, passa por um método de segurança, e esses dados ele cruza com o banco de dados dele e consegue identificar ali, de certa forma, a Karen que está na lista de clientes e está no Facebook, tá? Quando eu falo Facebook, gente, sempre lembrando de toda a família, tá? Facebook, Instagram, Messenger. Então, primeiro, para subir a lista de clientes, não importa qual vai ser a fonte dessa lista, você precisa torná-la um arquivo .csv ou .txt, ok? E aí ela pode ter todas essas informações aqui que o Facebook traz. E para cada tipo de informação, ele fala que um tipo de formatação, tá? Então, assim, o cabeçalho do e-mail tem que estar escrito e-mail desta forma. Os e-mails têm que estar contidos linha a linha. O telefone, ele pede que o cabeçalho esteja escrito fone. E como que ele pode estar? Ele pode estar com tudo junto, pode ter ali os parênteses, pode ter o hífen, que o Facebook consegue identificar. O Facebook também disponibiliza um modelo, né? Uma lista modelo. Se você tiver essa informação dos seus clientes de alguma outra forma, você consegue ver o modelo padrão do Facebook, tá? Além disso, ele tem aqui as diretrizes de formatação, se você tiver alguma dúvida de formatação, e você consegue importar diretamente do Mailchimp, se você utilizar a plataforma. Então, aqui é mais para você entender, você dá um next. E aqui ele traz a informação se a sua lista, ela inclui uma coluna para valor de cliente, que é o Lifetime Value, tá? É o valor de tempo de vida do cliente. Esse conceito, que é um conceito mais business, né, um conceito de negócios, a gente pode criar, é muito legal esse conceito, porque assim, a gente pode criar um público personalizado baseado em valor. Por exemplo, se você tem sua lista de clientes e nela você tem o José, que tem um Lifetime Value de R$50, e você tem a Maria, que tem um LTV de R$100. Você sobe uma lista, por exemplo, só com pessoas que têm um LTV maior do que R$100. Então, a Maria vai estar nessa lista aqui de LTV maior do que R$100. E depois você sobe uma lista com LTV menor do que R$100. O José vai estar nessa lista com Lifetime Value menor do que R$100. Então, você consegue ali identificar o seu público através do tipo de consumo dele, né? Do quanto ele gasta. E depois que a gente vai entrar nos públicos semelhantes, você consegue achar pessoas semelhantes à Maria, que gasta mais, e pessoas semelhantes ao José. Então, às vezes, por estratégia, você pode gastar um pouquinho mais com essas pessoas semelhantes à Maria ou com a lista da Maria para oferecer um produto recorrente e gastar um pouquinho menos com essa lista aqui de pessoas parecidas com o José, porque o José tem
um LTV menor, tá bom? Então, essa parte do Lifetime Value é bem legal. Você pode incluir uma lista que contém esses dados ou não. Não, Karen, eu só tenho nome e e-mail, eu não tenho mais nenhuma informação dessa pessoa. Então, você vem aqui e clica em não, tá? Mas se você tivesse informação de LTV, é bem legal subir a lista com valores. Você dá um next. Aqui você consegue baixar o modelo de novo, né, da planilha CSV, para você garantir que sua planilha vai estar nas configurações que o Facebook pediu. E aqui você carrega o arquivo. Então, eu deixei aqui uma listinha teste para a gente ver. Ela já está em CSV. E você tem que dar um nome para essa lista, né? Vamos supor que essa daqui é a lista clientes até junho de 2020. Essa lista de clientes também é legal sempre ser atualizada. Ou você sobe uma lista por mês, enfim, pode ser feita da forma que for mais fácil para vocês, né? Então, aqui eu vou subir os clientes até maio, né? Até maio de 2020, porque junho, o mês ainda não fechou, ainda não vou subir. Você pode também adicionar uma descrição, né? Então, aqui a lista de todos os clientes até 31 de maio de... Bom, depois que subiu a lista, aqui o Facebook já vai identificar os valores. Então, aqui ele mapeia a coluna com e-mail, tá certinho. E aqui ele não identificou o que é isso, porque a minha coluna não estava com a nomenclatura correta. Mas aqui são os nomes. Então, ele não carregou, mas eu venho aqui e explico para ele. Não, Facebook, aqui são nomes. Pronto, agora o Facebook entendeu que aqui são os nomes. E aqui poderia ter o telefone, o endereço, todas as informações ali que o Facebook disponibiliza que a gente possa subir, tá? E o Lifetime Value também poderia estar aqui. Você carrega aqui a sua listinha. Dependendo do volume, ele demora um pouquinho. Vamos ver. Carregou aqui a nossa lista, né? O Facebook estava convertendo, então, em hashes esses dados. Nossa, subiu uma lista bem grande, de 44 mil nomes e e-mails. E depois você dá um concluir. Tô pulando a parte de público semelhante, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, a gente tem a lista de clientes até maio. O tamanho dele ainda não está disponível, tá? Mas já tá aqui, ele já tá pronto. O Facebook vai alimentando ali para me dar a quantidade de pessoas. Os públicos personalizados a partir das suas fontes, você também tem a opção de atividade em aplicativos, que você cria um público de pessoas que iniciaram o seu aplicativo, jogaram o seu jogo, ou realizaram uma compra ou alguma ação dentro do seu aplicativo, tá? Para isso, a premissa é que você tenha um evento no app, então você precisa ter o aplicativo dentro do Facebook, e atividade offline. A atividade offline é quando você cria um público de pessoas que interagiram na sua loja, por telefone ou por outros canais offline. Para isso, a premissa é que você tenha um conjunto de eventos offline, tá? Esses dois últimos não são muito utilizados, então por isso que eu vou passar aqui por eles. E vamos fazer um resuminho aí do que a gente falou sobre os públicos personalizados a partir das suas fontes. Então, você, a partir da sua fonte, seja o Pixel ou seja uma lista de clientes, você fornece essas informações para o Facebook. O Facebook cruza esses dados com a base de dados dele e o que sai daqui é o seu público, tá? Então, por que esse público personalizado ele é assim essencial para você utilizar e para você ter aí na sua lista de públicos? Porque você consegue falar com pessoas que já interagiram com a sua marca, né? Então você consegue fazer um conteúdo específico para uma pessoa que acessou uma parte específica do seu site, você consegue fazer um conteúdo específico com um produto específico para uma pessoa que está na sua lista de clientes, que compra sempre aquele produto. Então a pessoa ela tem uma compra recorrente com aquele produto. Você consegue apresentar um conteúdo para ela oferecendo aquele produto, ou ainda você consegue oferecer produtos semelhantes
aos produtos que aquela pessoa compra, né? Algum produto ali correlacionado à compra daquela pessoa. Então, assim, essa parte de públicos personalizados utilizando a sua fonte é realmente muito importante para o sucesso aí e para as fases da sua jornada, né? Sobre os públicos personalizados a partir de fontes do Facebook, tá? Então, aqui, como eu já dei o overview para vocês, a gente consegue criar públicos a partir de interações, né? A partir do nosso perfil comercial no Instagram, página do Facebook, vídeos, eventos, formulários de cadastro e experiência instantânea. A gente vai começar pelos vídeos. Então, o que é bem bacana aqui da parte do vídeo, tá? É que você consegue segmentar pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do seu vídeo. Então, assim, pessoas que viram ali o mínimo possível do seu vídeo. E até pessoas que visualizaram 95% do seu vídeo. Então, se você fez um vídeo passando ali uma informação muito relevante e você sabe que aquelas pessoas que viram quase que 100% do seu vídeo elas já estão tendenciosas a comprar o seu produto ou o seu serviço, e depois você quer impactá-las com um conteúdo oferecendo um cupom de desconto, um frete grátis, um brinde ou algum benefício, você consegue fazer essa segmentação por aqui, tá? Então, essa segmentação do vídeo é bem legal quando você quer realmente seguir uma jornada onde você vai contar uma história e vai gerando interesse da pessoa, né, do seu público, no seu produto ou no seu serviço, e depois você consegue ali entender a quantidade, né, de tempo que a pessoa viu os seus anúncios para oferecer um produto ou um serviço para ela específico, tá? Então, a gente tem aqui algumas opções, né, 3 segundos, 10 segundos, que viu o vídeo todo ou pelo menos 15 segundos dele no TruePlay, ou as porcentagens, né? 25, 50, 75 e 95. Eu vou criar aqui um público que viu pelo menos a metade dos nossos vídeos, aqui da MLabs, e os vídeos do Media News, os vídeos que tem a nossa âncora Paula Ted, tá? Então, eu vou incluir aqui os vídeos do Media News, tanto no Facebook, aqui ele tá pegando os vídeos do Facebook, tá, pessoal? Quanto do Instagram. E aqui outra informação, ele traz os posts, os vídeos, né, os posts que estão no nosso feed e também os vídeos que estão como dark post, tá? Nas campanhas, como um dark post. Então, vou selecionar aqui alguns vídeos da Paulinha. E é isso, selecionei os últimos vídeos do Media News. Aqui ele traz pra gente 365 dias como últimos. Eu sempre deixo esse número porque geralmente a gente seleciona aqui os vídeos mais importantes. Você pode selecionar vídeos específicos ou selecionar todos os vídeos da sua página. Isso vai variar de acordo com a sua estratégia, combinado? Aqui, em nome do público, eu coloco vídeos, né, que é a fonte de dados. E todos, vídeos, 50%, Media News, junho de 2020. E aqui você pode escrever uma descrição mais detalhada, se for o caso, tá? Eu gosto de trabalhar com descrição detalhada, para eu já bater o olho nessa segmentação e já lembrar do que se trata, tá? Então, vídeos de junho de 2020, Media News, Facebook e Instagram. Então, aqui você cria o público. O público pode levar ali até 30 minutos para estar pronto. E depois aqui ele vai trazer, ele tá preenchendo ainda, né? Ele vai trazer pra gente o volume desse público, tá? Então, aqui fechamos a parte de vídeos. Depois a gente consegue criar também um perfil personalizado de pessoas que interagiram com o nosso Instagram. E aqui é bem legal que a gente consegue
a gente consegue criar todas as pessoas que se envolveram com o nosso negócio. Então, todas as pessoas que no último ano se envolveram com o perfil da MLabs. Eu consigo criar pessoas que visitaram o meu perfil, pessoas que se envolveram com as publicações ou com o anúncio, pessoas que enviaram uma mensagem para o meu perfil. Então, assim, só quero falar com as pessoas que falaram comigo, que me mandaram uma mensagem, um direct. Eu vou clicar aqui nessa opção. Eu quero só pessoas que salvam as publicações, porque eu vou apresentar para elas um conteúdo para que elas comentem no meu post. Eu vou criar aqui pessoas que só salvaram a minha publicação. Eu quero só quem está visitando o meu perfil e né, não necessariamente fez uma interação. Então, eu vou em qualquer pessoa que visualizou o perfil ou em todo mundo, né? Qualquer pessoa que fez qualquer uma dessas ações aqui abaixo, tá bom? Então, aqui, no mesmo caso do Pixel, você também consegue colocar um ou aqui com as mesmas opções, tá? E aqui, se você escolher todos, ele vai ter o critério. Então, quero pessoas que se envolveram com as minhas publicações ou anúncios e enviar uma mensagem para o meu perfil. Então, aqui ele vai afunilando esse público, né? O que a gente precisa entender é que quanto mais critérios né, quanto mais detalhamento, esse público pode ficar menor. Então, se você não tiver muitas interações no seu perfil, eu sugiro que você comece com todos os envolvidos e depois você vá criando esses públicos mais detalhados. Aqui ele já trouxe, o próprio Facebook já traz a dica pra gente, né? Então, aqui a gente vai colocar qualquer um e a gente vai colocar todos que se envolveram. Então, aqui eu coloco Instagram envolvimento e todos envolvimento Instagram. E daí você pode escrever também um detalhamento, né? Todas as pessoas que se envolveram com o meu perfil no Instagram. E você cria aqui um público. Então, a nossa listinha já está aumentando aqui, né? Esse foi o público que a gente criou, o Facebook ainda está preenchendo aqui. Ele sempre vai trazer a última edição que a gente fez dos públicos, quando a gente criou, tá? E se a gente compartilhou esse ativo com alguém. Bom, vamos lá para os outros. Aqui a gente tem o formulário de cadastro, então esse daqui é uma opção só para quem faz anúncios nesse formato de formulário de cadastros, tá? Então é uma segmentação mais específica, né? Você precisa ter feito um anúncio utilizando a opção de formulário de cadastros para conseguir criar esse anúncio. Na MLabs a gente não faz esse tipo de mídia, né, de anúncios, mas você poderia até escolher aqui um formulário que você já criou, né? Então, por exemplo, você é uma imobiliária. Você está anunciando casas em uma certa região, na região central ali da sua cidade, com um valor de casas entre 500 mil a 600 mil as casas. E daí você tem um formulário específico para essas casas dentro desse valor, né? Então, aqui você vai selecionar esse formulário de cadastro das casas no centro de 500 a 600 mil. Se você fez e daí você recebeu, né, esses leads no formulário de cadastros, então as pessoas que preencheram ali são essas pessoas que vão ficar dentro desse público personalizado, tá? Então, todas as pessoas que preencheram esse formulário de cadastro para casas de 500 a 600 mil no centro vão estar dentro desse público personalizado. Combinado? Agora, vindo aqui para eventos. Eventos é a mesma coisa, né? Se você trabalha com eventos, se você cria eventos, ou se você trabalha com cursos e daí você cria eventos do curso dentro do Facebook, você também consegue impactar as pessoas aqui. Então, você consegue falar com as pessoas que
nos seus eventos responderam que vou ou que tenho interesse. Então, por exemplo, você fez um evento e a pessoa só deu tenho interesse. Você quer que ela confirme o evento, você consegue fazer uma publicação para estimular ela a confirmar a presença dela naquele evento. Pessoas que viram a sua página do evento, que se envolveram com o evento, que compraram ingressos, que se envolveram com ingressos, ou que chegaram a ter a intenção de comprar ingresso, né? Então clicou em comprar e não comprou. Então você consegue impactar essas pessoas através desse público personalizado de eventos aqui em Públicos. E também seguindo, né, a mesma premissa. Você consegue encontrar algum evento específico ou definir todos os eventos que você já criou e também criar aquelas segmentações do E e O, tá? E excluir pessoas. Então, assim, eu quero falar com todo mundo que teve interesse no evento, mas eu quero excluir as pessoas que já compraram o ingresso, para assim, não ter chance de quem já comprou o ingresso ser impactado. Então, você consegue criar essa exclusão também para eventos, tá bom? Experiência instantânea também é um formato de mídia, né? É o mesmo caso do formulário de cadastro, tá? Você vai impactar ali pessoas que abriram a sua experiência instantânea ou clicaram na sua experiência instantânea, tá? Mas para isso você precisa ter feito o anúncio. E agora, pessoas que se envolveram com a sua página do Facebook, né? Seguindo a mesma lógica também do Instagram, você tem essa opção pro Facebook. Então, pessoas que visitaram sua página, se envolveram com qualquer publicação ou anúncio, clicaram em qualquer botão de chamada para ação, enviaram uma mensagem ou salvaram a sua página ou publicação, tá? Então, aqui a gente sempre deixa todos que se envolveram. Facebook... envolvimento, Facebook, todos. E você cria o seu público aqui. Bom, aqui o Facebook ainda está preenchendo para a gente saber os valores, né? Em breve a gente vai ver aqui os dados. Agora a gente vai falar sobre os públicos semelhantes ou o lookalike. Esse é um dos públicos que eu mais gosto. Bom, vamos voltar um pouquinho para a gente entender os públicos personalizados, né? A gente tem a nossa base de dados, a base de dados do Facebook, e ali ele encontra nossos públicos personalizados que a gente viu anteriormente. Durante a criação do público semelhante, você precisa escolher um público de origem, e esse público é geralmente um público personalizado. Dessa forma, o Facebook ele vai identificar as qualidades em comuns desse seu público personalizado, como que as pessoas interagem, quais são os interesses, qual é o perfil demográfico dessas pessoas, e ele vai encontrar pessoas semelhantes a esse seu público personalizado, tá? Então, é dessa forma que os públicos personalizados acontecem. Você pode criar ele aqui, os públicos semelhantes, me desculpe. Você pode criá-los aqui em público semelhante ou criá-los já selecionando aqui a partir de qual público personalizado você quer. Então, vou trazer um exemplo. A gente falou aqui que a gente criou um público personalizado baseado no pixel do Facebook no evento de lead. Então, pessoas que entraram no meu site, viram o formulário de cadastro, preencheram esse formulário de cadastro e enviaram. Então, eu tenho aqui esse público personalizado que tem 7.500 pessoas, beleza? Agora eu vou criar um público semelhante. Então, o que o Facebook vai fazer? Ele vai encontrar pessoas que têm o mesmo comportamento, o mesmo ou próximo, tá? Comportamento, perfil e interesses próximos aos dessas pessoas, dessas 7.500 pessoas, tá? Então, a forma de fazer isso, você clica aqui, seleciona, né, o seu público personalizado, vem aqui e clica em criar o semelhante. Então, aqui ele já selecionou a fonte de dados, né? A gente já escolheu a fonte do dado que a gente vai usar.
Aqui você coloca a localização e ele vai trazer o tamanho desse público, tá? Qual é a relação, né, desse tamanho de público? Bom, aqui a gente selecionou 1%. E a gente tem aqui 1,5 milhões de pessoas. 1%, ele está mais próximo, o Facebook vai identificar pessoas mais próximas à semelhança desse seu público da fonte de dados. Então, ele vai trazer um público mais semelhante possível nesse volume de pessoas, tá? Então, é importante a gente pensar nisso, porque quando eu venho aqui e seleciono 4%, por exemplo, a gente está falando de 6 milhões de pessoas, ele vai trazer, então, pessoas que não estão mais tão próximas a essa fonte de dados, né? As pessoas já têm uma semelhança, sim, mas não tanta semelhança. E aí, Karen, qual que é melhor? 1%, 2%, 3%? É teste. Então, isso varia muito de acordo com o volume da sua fonte de dados. Aqui a gente está com uma fonte de dados de 7.500 pessoas. Não é uma fonte de dados muito grande. Então, eu sugiro que você comece com 1% e vá observando se aquele conjunto de anúncios está performando para o seu objetivo de mídia dentro do gerenciador de anúncios, tá bom? Então, para criar é muito simples. Você vem aqui em criar semelhante. Opa! Eu já criei esse semelhante. Vamos ver, cadê ele aqui? Ele já tá aqui. Eu já criei esse semelhante. Ele já tá aqui, tá preenchendo. Vamos criar um semelhante, então, sobre o... Então, assim, Karen, Instagram, todo mundo que se envolve com o meu Instagram acaba comprando meu produto. O meu público do Instagram é o público que mais compra. Eu já identifiquei isso de alguma forma, mas eu não sei identificar quem são essas pessoas. Cria um público semelhante, cria um lookalike. Então, é simples. Vem aqui, seleciona e clica em criar semelhante. Aqui ele já selecionou a fonte de dados, que são todas as pessoas que se envolveram no seu Instagram. Você vai colocar a região. Eu sugiro iniciar, então, com 1%. E você vai criar o seu público. Prontinho. Todos esses públicos que a gente criou, eles estão disponíveis dentro do gerenciador de anúncios, tá? Eu vou mostrar para vocês como a gente vai localizar isso. Então, é possível criar públicos semelhantes a partir de todos os públicos personalizados, tá? Você pode criar até 500 públicos semelhantes com base em um único público de origem. Então, aumentando ali a porcentagem, alterando os países ou a localização, se for o caso. E você pode utilizar vários públicos semelhantes dentro de um conjunto de anúncios. Isso é bem legal também, tá? Então, você consegue cruzar públicos semelhantes lá no gerenciador de anúncios. A gente vai precisar acessar o gerenciador de anúncios, tá? Então, estou aqui no gerenciador de anúncios. E o público salvo, ele fica a nível de conjunto de anúncios, tá? Para quem não entende muito bem conjunto de anúncios, campanha, eu sugiro assistir a aula de como criar uma campanha no Facebook Ads do zero, que eu deixei disponível, o link tá aqui para vocês, para quem quiser assistir. E agora a gente precisa chegar aqui ao nível de conjunto de anúncios. Quando você vem em público, você nota que tem a opção criar novo público e usar um público salvo. É aqui em utilizar um público salvo que vai ficar a sua lista de públicos salvos, tudo bem? Agora não aparece nenhuma porque nessa conta eu ainda não tenho nenhum público salvo. Bom, para criar um novo público, você pode definir informações de localização, idade, gênero, dados demográficos, interesse, comportamento, pessoas que curtem a sua página ou amigos de pessoas que curtem a sua página, aplicativo, eventos, né? Aqui eu vou começar dando um exemplo usando os públicos personalizados que a gente criou. Então, qual vai ser esse meu novo público que eu vou salvar? Eu quero pessoas semelhantes às pessoas que preencheram meu formulário de cadastro no meu site. Então, eu vou selecionar aqui o lookalike de 1% do pixel de lead, mas eu não quero falar com as pessoas que já fizeram essa ação. Eu quero falar com pessoas semelhantes a Maria que preencheu o cadastro, mas eu não quero que a Maria veja esse anúncio.
Então, eu vou colocar aqui como exclusão o público semelhante do pixel de evento, do evento, desculpa, de lead, né? Do pixel de lead. Então, eu vou deixar aqui que eu quero falar com pessoas semelhantes, mas eu vou excluir todo mundo que já preencheu os leads. Todo mundo que já virou um lead. Eu também quero excluir para esse anúncio as pessoas que se envolveram com a minha página do Facebook. Já tenho outro conjunto de anúncios falando com elas, eu não quero falar com essas pessoas. Então, eu posso vir aqui e excluir também. Lembrando que esse público, ele tinha aqui como potencial, né? Vamos observar, sem exclusão nenhuma, 1.500.000 pessoas. Então, a gente precisa observar se essas exclusões não vão deixar o nosso público muito pequeno, tá? Então, é sempre importante trabalhar com exclusão, trabalhar com públicos que se conversem, né? Não repetir a mesma segmentação por conjunto de anúncios, mas também não deixar um público muito pequeno, porque daí o algoritmo do Facebook não vai conseguir trabalhar da melhor forma. Então, aqui a gente vai excluir, né, pelo pixel do lead. E essa ação que eu estou fazendo, ela não vai ser nível Brasil, ela vai ser geolocalizada. Eu posso definir isso aqui em localização. A idade dessas pessoas é para pessoas de 20 a 30 anos o meu público. Então, lá, quando você foi criar o público semelhante, não tinha essa opção de idade, de localização tão detalhada, né? Mas aqui você pode ir criando esses filtros dentro de um público que já foi definido, tá? Então, a gente vai fazer essas definições aqui e eu vou salvar esse público, né? Então, aqui eu vou falar o seguinte, eu vou falar que é o público... público semelhante ao lead. Daí que eu coloco exclusão não precisa, porque você já está falando que é o público semelhante, né? Mas aqui eu vou colocar a idade de 20 a 30 anos. Idade de 20 a 30. Pronto. Salvei esse público. Ele já vai ficar aqui com o nome que eu defini, tá? E toda vez que eu quiser usar, ele vai estar aqui na minha listinha. Beleza, fiz um público salvo. Agora eu quero criar outros públicos salvos. Eu quero falar com pessoas semelhantes às pessoas que se envolveram com o meu Instagram. Não vou excluir nada aqui. Mas eu quero que essas pessoas que se envolveram com o meu Instagram da MLabs, elas tenham interesse em marketing digital. Agora foi. Marketing digital. Eu quero que elas tenham interesse em marketing de mídia social, em marketing de conteúdo, porque eu vou fazer um post focado em marketing, eu quero falar com as pessoas que elas se identifiquem, ou esse é o meu público-alvo, e daí você consegue ir colocando aqui também. Então, vamos ver. Aqui, ó. O Facebook já me falou. Quando tem exclusão, geralmente ele precisa fazer um cálculo e ele não traz o alcance potencial, mas quando a gente escolhe um público e algumas segmentações, a gente consegue ver esse alcance. Então, aqui ele está falando que ele consegue encontrar 1.300.000 pessoas com esse perfil. Legal. Mas daí, dentro do marketing digital, eu não quero impactar ninguém que tenha interesse em Google Analytics. Ver se ele vai achar aqui. Em Google Analytics. Porque eu não quero vender Google Analytics, eu não sei Google Analytics, eu só vou vender marketing digital no meu post. Então, daí ele já caiu para 1.200.000 pessoas, porque ele vai pegar e fazer o seguinte: pessoas que estão aqui semelhantes às pessoas que se envolveram com o seu Instagram, pessoas que têm o interesse aqui em marketing digital, marketing de conteúdo, marketing de redes sociais, mas se a pessoa tiver interesse em Google Analytics, ela não vai estar dentro desse público que você selecionou. Então, você cria essa exclusão. Você também pode acrescentar pessoas que curtiram a sua página, né?
ou excluir as pessoas que curtiram a sua página. Então, quero excluir também quem curtiu o MLabs. Aqui deu 1.200.000 novamente. Ou se não, exclusão não preciso trabalhar, vou ficar só com o Google Analytics excluído mesmo, e aqui, esse público aqui tô achando pequeno, quero aumentar? Ou, quero aumentar? Vou colocar mais segmentações aqui de interesse. E aqui, como eu já falei na aula, né, que está disponível, aqui tem diversas opções também de segmentação, não tão precisas quanto a de públicos, tá, galera? Então é isso, você vem aqui, salva esse público também, então esse público aqui vai chamar público semelhante, envolvimento Instagram, interesses marketing digital, exclusão Google Analytics. E daí você pode criar vários públicos salvos, tá? Então, é bem legal trabalhar com os públicos salvos, porque ele otimiza bastante o nosso trabalho, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham entendido ali a diferença entre um público personalizado, um público semelhante, o quanto esses públicos também podem ser utilizados não só para você impactar essas pessoas, como para você excluir da sua segmentação, tá? E é isso, a gente se vê na próxima aula. Obrigada! Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa aula sobre públicos dentro do gerenciador de negócios. E se ficou alguma dúvida, não hesite em perguntar. Pode mandar pra gente aqui nos comentários do vídeo ou ainda em qualquer rede social da MLabs, @socialmlabs, no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, a gente tá, ou no próprio chat da MLabs, a gente está aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e pela aula e até a próxima!